Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de aula em saúde mental, né? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um caso que foi bastante repercutido aqui no Brasil, porém nem todos conhecem este caso. Para vocês terem uma ideia, na minha faculdade, quando eu fiz a faculdade de enfermagem, né, na aula de saúde mental, eu nunca ouvi falar o nome desta pessoa que eu vou citar agora, tá? Que é aí a pessoa que sofreu, né, e teve aí o seu nome depois desse sofrimento dele repercutido em ações aí condenatórias contra o Brasil, tá? Pessoal, eu gostaria então de falar hoje com vocês sobre o caso Damião Ximenes Lopes, tá? Se vocês forem pesquisar, vão ouvir falar mais sobre Damião Ximenes, tá? E assim, eu acho, pessoal, que é de suma importância que qualquer profissional, né, que esteja aí estudando saúde mental, ele saiba sobre o caso Damião Ximenes. Por quê? O caso Damião Ximenes, ele vai colocar nós, os profissionais da área da saúde, né, voltado principalmente aí ao tratamento de saúde mental, a raciocinar e a pensar, né, se o que nós estamos fazendo está correto ou não, tá? Pessoal, quando eu falo então para vocês sobre o caso Damião Ximenes, eu quero que vocês pensem, quem foi Damião Ximenes? Damião Ximenes, ele foi um moço, gêmeos, né? Ele tinha um irmão chamado Cosme. E ele era o Damião, né? Nordestino, lá do Ceará, né? Uma pessoa assim bastante humilde e que ele teve problemas de saúde mental desde sua mais tenra idade. Passou aí por algumas internações, né? E no ano de 99 ele teve um surto psicótico e ele foi internado em uma casa de repouso de Guararapes, né? Essa casa de repouso, pessoal, era uma clínica, né, que tratava aí de pessoas com problemas mentais. Ela era era como se fosse uma representante do SUS. Ela tinha lá um convênio com o SUS para atender pacientes do SUS. E no ano de 99, a mãe do Damião Ximenes, uma senhora chamada Albertina, ela viu que o filho dela estava novamente em surto psiquiátrico e acabou levando ele para essa casa de repouso. Ele já tinha passado por internações nesse local, até tinha reclamado, falado alguma coisa, porém, infelizmente, pessoal, era o único lugar que ele tinha para ser acolhido, né? E ela foi e colocou o filho dela internado ali naquele local. Ela internou ele na sexta-feira, né? E no domingo ela já foi visitar ele. Ela não morava na mesma cidade, né? Onde era essa clínica ali, né? Clínica de repouso, casa de repouso de Guararapes. E quando ela foi visitar esse moço, ele tinha 30 anos. Quando ela chegou lá, ela encontrou ele numa situação deplorável, né? Ele todo machucado, com o corpo cheio de hematomas, né? Com cheiro de fezes, xixi, abandonado, pessoal. Nossa, professor, mas em que ano foi isso? Será que foi naquele ano em que o senhor mostrou o vídeo lá, de 79 a 80? Não, pessoal, foi em 99. É assim, muito recente, né? Muito, muito recente. Para nós perceber, né, que a saúde mental, né, o tratamento aos pacientes de saúde mental, ele continua ainda assim em situação deplorável, né? Então, pessoal, no ano de 99, ele estava internado lá, a mãe dele chegou no domingo para visitar ele e viu ele naquela situação. Ela nem acreditou a situação que ele estava, né? Começou a pensar, puxa vida, mas meu filho nessa situação, o que está acontecendo com ele? Né? Nisso, ela já foi, procurou o médico ali da instituição, falou com ele, ó, doutor, meu filho está numa situação difícil. Ah, não se preocupe, pode deixar que a gente vai ver aí o que a gente faz.
né? Diz que foi lá e acabou administrando a medicaçãozinha nele e já tiraram ela, acabou a visita, tiraram ela dali, né? E ela saiu com aquele sintoma de impotência, né? De saber que o filho dela estava sendo maltratado naquela clínica onde ela tinha deixado ele para poder buscar ali a cura daquele surto psicótico que ele estava tendo, daquela doença que ele estava tendo, aquela doença que ele não pediu para ter, né? Porque assim, muitas pessoas, pessoal, infelizmente ainda trata a saúde mental como, viu, o cara ele diz que tem problema mental, é vagabundo, é preguiçoso, né, viu? O paciente que tem um problema mental, pessoal, o paciente que tem um problema de saúde mental, ele não escolheu ser daquela maneira, né? E cabe a nós, qualquer profissional da área de saúde, respeitar esse paciente e fazer o melhor por ele, né? Falo por mim, que também sou profissional da área de saúde, que, né, nós devemos cuidar da melhor forma possível. Lógico que existem casos isolados, igual foi o que aconteceu, né, ali no ano de 99 com esse moço de 30 anos. E ela, desolada, com aquele sintoma de impotência, de sofrimento, de ver o filho dela naquela situação, mas pensando, bom, o médico pelo menos medicou ele, né? Ela foi embora. Quando ela chegou na casa dela, ela já recebeu uma ligação que o filho dela ele tinha morrido. Ela foi e falou com a filha dela o que ela tinha visto. O nome da filha dela é Irene, né? Uma senhora também lá do interior, lá do Nordeste, né? E ela foi e falou com a filha dela, falou assim, Irene, o que eu vi, a situação do Damião, e ele estava todo machucado, ensanguentado, abandonado naquela clínica, né? Ele não tinha nem forças de falar, de explicar, mas assim, a face dele expressava, né, que ele estava sendo maltratado. E ela explicou que tinha conversado com o médico, e o médico falou que não, que ia aplicar lá uma medicação e ele ia ficar bom. Beleza. Quando ela explicou essa história para a filha dela, e aí já foram lá para poder correr atrás do corpo, né? O esposo da Irene, né? Cunhado do Damião, foi lá para poder correr atrás da liberação do corpo. Porém, pessoal, quando ele chegou lá, quando ele acabou de chegar lá na instituição, ele começou a perceber que algo não estava certo, né? Por quê? No laudo que o médico, né, que tinha dado essa medicação ali, deu a causa da morte dele como uma parada cardiorrespiratória, né? Aí que começou então a grande história, né? A mãe dele começou a pensar, falou, não, mas não tá certo isso aí. O menino tava todo machucado, né? E agora vem aí o médico e fala que foi uma parada respiratória que ele morreu, né? O que está acontecendo? Nisso, a irmã dele foi e falou assim, não, eu quero que vocês dêem um jeito de fazer uma nova autópsia aí e quero que veja o que aconteceu. Mas eu sei que foi uma briga e uma situação bastante complicada, porque ela começou a brigar com gente grande, né? Com pessoas de alto poder aquisitivo, né? Pessoas que achavam que poderiam continuar fazendo o que queriam com os pacientes de saúde mental e que para eles não ia acontecer nada, né? E aí o que aconteceu? Ela brigou, segundo alguns relatos, ela amanhecia pesquisando para ver como que ela poderia fazer com que a morte do irmão dela não ficasse apenas como uma causa de parada cardiorrespiratória, tendo em vista a situação que a mãe dela viu, né, o filho, 3 dias depois da internação. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, ela conseguiu fazer essa denúncia, né? Depois de fazer denúncia ali no estado, a nível brasileiro, mas, né, assim, meio que resolve, não resolve, ela conseguiu fazer a denúncia em um órgão, né, chamado OEA,
que significa a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá bom? E quando ela conseguiu fazer essa denúncia contra o Brasil, tá? Ela entrou com uma denúncia contra o Brasil, para que o Brasil fosse responsabilizado pela morte do irmão dela. Nisso começou assim então a fazer a apuração do caso mais a fundo. E foi visto que o irmão dela ele tinha falecido com várias lesões, traumatismo craniano, ele tinha a face machucada, ele tinha o joelho quebrado, ele tinha os braços quebrados. Então, na verdade, o que aconteceu? Esse homem, coitado, ele tomou uma surra ali dentro do hospital psiquiátrico por aqueles, né, que deveriam estar cuidando dele, né? Não sabe-se quem foi, mas aconteceu isso dentro daquela clínica. E aquela clínica ela tinha que ter os profissionais responsáveis pelo cuidado daquele paciente, né? E a clínica, então, ela era responsável por aquele paciente. E o responsável pela clínica era o Brasil, porque o Brasil tinha feito o credenciamento daquela clínica para prestar serviço ali para o SUS. E quando ela entrou, então, pessoal, com a ação, ela na OEA, né, ela entrou com essa ação pedindo que fosse revisto, né, o que aconteceu com o irmão dela, e ela entrou contra o Brasil pela violação do direito à vida e do direito da integridade pessoal. Então aí o negócio começou a complicar, pessoal. Por quê? Quando essa organização interamericana, difícil até de falar, né? Mas essa organização interamericana aí dos direitos humanos entrou na jogada, o negócio começou a ficar complicado, porque até então o Brasil nunca tinha sofrido nenhuma condenação por esta organização, né? Mas aí começaram a pesquisar mais a fundo o caso, né? E foi visto que realmente o Brasil ele foi omisso, né? No caso Damião Ximenes, que o Brasil ele não teve responsabilidade, né? E com aquele paciente e acabou então violando o direito à vida daquele paciente e também violando o direito à integridade pessoal que deveria de ser garantida. Ele estava dentro de uma instituição que ele estava buscando ali a melhora do seu quadro clínico, né? E na verdade ele acabou encontrando a morte. No ano de 2006, então, o Brasil ele foi condenado, teve a primeira condenação pela OEA, né? Que é essa sigla ela significava antes Organização dos Estados Americanos, né? Depois ela veio aí a ser, né, a ser conhecida também como a Corte Interamericana, né, dos Direitos Humanos, tá? Em 2006, então, o Brasil acabou sofrendo essa condenação, né, uma condenação reparadora em valor para a família, que assim é insignificante o valor, né? Mas e não é o nosso foco, né? E também, pessoal, foi condenada a garantir que os trabalhadores em saúde mental eles tenham educação continuada, né, com bases aí internacionais para poder garantir então o tratamento dos pacientes psiquiátricos, dos pacientes que sofrem aí, né, de problemas mentais, os pacientes que tenham problemas mentais. Pessoal, foi um marco histórico essa condenação, por mais que quando a gente avalia, né, o que aconteceu, a condenação, a gente acha ainda que é uma condenação muito pouco, né? Porque, uma vida não tem valor. Então eles pagarem lá 300 mil reais, 200 mil reais, isso aí não tem valor, né? Porque não importa o dinheiro que a família recebeu, a vida do Damião não voltou mais. Porém, pessoal, serviu como marco histórico, porque foi a primeira vez que o Brasil ele foi condenado por essa organização, que é uma organização assim, que toma conta a nível mundial de todos os países, né?
E quando sofreu essa condenação, então o Brasil começou a perceber, puxa vida, realmente nós fomos omissos, né, ao cuidado com esse paciente Damião Ximenes, né? Porém, pessoal, assim, o que eu quero hoje demonstrar para vocês não é só o caso da Damião Ximenes, né? Porque ele não foi o único, né? Ele não foi o único até o ano de 99, também não foi o único até o dia de hoje, né? E também, pessoal, não vai ser o único que foi maltratado, né, por profissionais, às vezes da área de saúde, né? Ou que foi negligenciado por aqueles que deveriam cuidar dele e acabaram não cuidando, né? Então, assim, ele não foi o único, não será o único, né, que infelizmente sofreu esses maus tratos, né, dentro de uma instituição onde ele buscava ajuda, onde ele buscava auxílio. Pessoal, o que eu quero hoje explicar para vocês com o caso da Damião Ximenes, né, que o Brasil sofreu então essa condenação, né, dizendo que ele precisava melhorar para que nós também, como profissionais da área de saúde, vocês como futuros profissionais da área de saúde, alguém aí que pode um dia trabalhar na saúde mental, né, que possa, pessoal, pensar duas vezes. Será que o que eu estou fazendo para um paciente que tem problema de saúde mental, né, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Será que o que eu estou fazendo é correto? Né? Será que eu estou tratando ele da maneira que ele merece ser tratado? Né? Será que eu estou tratando ele como uma pessoa inteligente? Porque, pessoal, uma pessoa que tem problema mental, ele é tão inteligente ou até mais inteligente como uma pessoa que não tenha um problema mental, né? Ele, às vezes, pode ter, sim, as suas capacidades diminuídas pelo uso de medicação, né, que às vezes em clínicas ou algumas instituições, né, é administrado uma quantidade excessiva de medicação, né, e aí ele pode ter aí as suas capacidades diminuídas. Porém, ele é um ser humano que merece ser respeitado, né, por nós profissionais da área de saúde, né, por vocês técnicos de enfermagem e por qualquer pessoa que esteja aí no ramo da saúde, né, que esteja na área da saúde. Então, pessoal, quero que vocês hoje pensem bem e cada dia que vocês forem trabalhar com pacientes de saúde mental, não importa o nível, né, do problema mental que esse paciente esteja, né, não importa se ele é um paciente alcoólatra, se ele é um paciente usuário de drogas, se ele é um paciente que tem surtos psicóticos, se ele é um paciente depressivo, se ele é um paciente que tenha bipolaridade, se ele é um paciente que tenha depressão pós-parto, né? Não importa, pessoal, se tem alguma mania, que seja um paciente compulsivo, não importa qual o problema desse paciente. Eu quero que vocês sempre lembrem do caso Damião Ximenes, né? Que é a pessoa que sofreu maus tratos, morreu dentro de uma instituição, né? E eu quero que vocês lembrem desse caso para quando vocês forem prestar qualquer cuidado, vocês lembrem então que a lei ela pode ser cumprida, né, para garantir então o direito à vida e o direito à integridade pessoal, né, desses nossos pacientes que nós vamos realizar aí os cuidados, tá bom, pessoal? Quero que vocês pensem sempre que os pacientes de saúde mental, eles devem ser respeitados, tá? Que nós nunca devemos tentar nos colocar no lugar desses pacientes ou sentir, falar assim, não, eu entendo o que você está passando. A gente não entende, pessoal. Cada pessoa, ele é único, né? Cada nível de dor, como eu já falei em outras aulas, né? Ela é única para aquele paciente, para aquela pessoa, para aquele paciente. Então, assim, nós devemos respeitar sempre, né? E lembrar que o país, né? Ele teve a sua condenação, por mais que meio que simbólica, né? Mas teve a sua condenação, né? Por não realizar aquilo que deveria ter feito, né? Que é manter a vida desse paciente, manter a sua integridade, né? E que nós, os profissionais da área de saúde, também devemos pensar que nós somos responsáveis por manter a integridade desse paciente e a nossa integridade também, né? Mas precisamos respeitar esse paciente como pessoa,
né, e não como animal ou objetos, tá bom? Pessoal, nossa aula de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho sobre esse caso, né, e sobre essa história que eu contei para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem para mim duas questões, tá? E para mim ver se vocês assistiram mesmo aí essas aulas, né? Primeiro eu quero que vocês, questão número 1, né? O que vocês acharam do caso Damião Ximenes, tá? Respondam aí para mim, por favor. Por favor, gente, ó, se colocar lá a resposta de uma ou duas linhas, eu não vou nem corrigir, tá bom? Não vou nem olhar a folha, porque eu tenho aluno que acaba escrevendo lá, achei legal. Eu não quero isso, tá? Então, assim, eu quero que vocês escrevam uma historinha de verdade para mim, tá bom? Então, questão número 1, o que vocês acharam do caso Damião Ximenes? Questão número 2, você como profissional de saúde, o que pode fazer para que não exista mais casos igual do Damião Ximenes, tá bom? Essas duas questões quero que vocês façam aí para mim, por gentileza, tá? E mandem para mim, por favor, tá? 3 dias para enviar aí as questões, tá? Pessoal, tenham uma ótima noite, fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Até mais, pessoal.